Quando eu assassinava pessoas, eu tinha o desejo de matar ainda mais. Isso me inspirava. Eu não me importava se elas mereciam viver ou não. Isso não era da minha conta. Essas são as palavras de Yang Xinhai, o maior serial killer da China. Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa semana. E para quem está chegando agora, a gente tem vídeo novo toda terça-feira. Então, se você não me segue, já me segue, que isso vai me ajudar bastante. E me segue também nas redes sociais, porque eu estou sempre postando vídeos curtos por lá, todos os dias. Hoje vamos falar do Yang Xinhai, o maior serial killer da China, que assassinou 67 pessoas. Yang nasceu no dia 29 de julho de 1968, na província de Henan, no leste da China. Na época, o país vivia a Revolução Cultural, um período de extrema turbulência política social liberada por Mao Tse-tung. Eu acho que é assim que se pronuncia, mas eu não tenho certeza. O objetivo desse movimento era que existisse somente o comunismo e qualquer mínima ideia de capitalismo tinha que ser eliminada. Isso teve um impacto negativo imenso na economia e na sociedade chinesa. Esse movimento se espalhou entre os militares e grupos de jovens também se formaram. Eles eram chamados de Guarda Vermelha e partiam para a força bruta para destruir qualquer símbolo que fosse a favor do comunismo. As pessoas que não entravam para esse movimento eram humilhadas publicamente, porque na China isso é algo muito, muito sério. Então elas tinham até a sua casa retirada delas e às vezes eram até mesmo executadas. No meio dessa crise social e política que acabou em 1976, ele era o mais novo de 4 filhos de uma família muito, muito pobre. Eles moravam em um vilarejo bem pequeno e a família do Yang era a mais pobre de lá. O dinheiro era praticamente escasso. A casa dele estava toda destruída, estava ali em farrapos e quase não ficava em pé, para falar a verdade. Os pais do Yang descreviam ele como o filho mais inteligente de todos, mas também o mais introvertido. Ele não demonstrava nenhum interesse em brincar com outras crianças, interagir com outras pessoas, e quando ele fazia isso, ele ficava claramente muito desconfortável. Quando ele era mais jovem, o Yang gostava muito de escrever e também de desenhar assassinatos que aconteciam ali na sua mente. Mas ele sempre estava envolvido nessas histórias e nesses desenhos que supostamente eram ideias para filmes. Os pais do Yang eram descritos pela comunidade como pessoas boas e de ótimo coração. Yang foi a primeira pessoa do vilarejo a chegar no colegial e a família dele ficou extremamente orgulhosa. Só que eles não tinham dinheiro para manter, para comprar o material escolar, nem para levar ele para a escola, para nada assim. Todos os dias o pai do Yang ia até a escola dele levar arroz para ele comer e eles tinham que pedir aos professores para comprar os materiais escolares, já que eles não tinham condições nenhuma. Lá em 1985, quando o Yang tinha 17 anos, o pai dele foi levar arroz na escola como de costume, só que chegando lá ele não estava na escola, ele simplesmente tinha ido embora. Por todo o sacrifício, todo o sofrimento que eles estavam tendo para manter o Yang na escola, eles chegaram à conclusão que simplesmente não compensava. Então ele saiu da escola. Ele largou a escola e foi trabalhar na lavoura junto com seu pai para conseguir dinheiro para quem sabe futuramente conseguir estudar novamente. O Yang trabalhou em vários lugares, mas todos os lugares pagavam extremamente mal. Às vezes atrasavam o pagamento ou simplesmente não pagavam. Então em um desses empregos que ele estava fazendo, ele estava extremamente revoltado, já que ele largou a escola para conseguir algum dinheiro. Ele simplesmente roubou uma tigela de metal, algo que assim nem era muito valioso. Então assim, nem foi tanto pelo dinheiro, mas sim porque ele percebeu que roubar era muito mais fácil. Ele foi preso pela primeira vez lá em 1988 por roubo e foi condenado ao trabalho forçado. Esses campos de trabalho forçado eram um verdadeiro inferno. Eles trabalhavam ali até a exaustão e na hora de se alimentar eles ganhavam somente um pão e não passava muito disso não, tá? O trabalho era muito pesado, tipo uma escravidão mesmo e sem alimento. Então muitos chineses morreram nessa época. Lá em 1991 ele foi preso novamente por roubo e em 1996 ele foi preso mais uma vez. Só que dessa vez não foi por roubo não, mas por uma tentativa de estupro a uma menina do vilarejo dele. Ele foi mandado para um presídio de segurança máxima e foi solto em 1999, o que é bastante estranho, já que na China o costume é que
em caso de estupro, a pessoa seja condenada à pena de morte. Após ser solto, o Yang tinha 31 anos de idade, conheceu uma menina e começou um relacionamento com ela. O nome dela nunca foi divulgado e ela nunca quis contar nada sobre essa história, e eu entendo completamente o motivo, né? Porque, assim, ela namorou um serial killer. Enfim, eles namoraram por muito tempo porque ela estava completamente apaixonada por ele. Só que, eventualmente, ela acabou descobrindo sobre o passado dele, e inclusive sobre sua ficha criminal e o caso de estupro. Então ela acabou terminando com ele. Não se sabe exatamente se esse término foi o gatilho, mas depois disso, Yang começou uma onda de assassinatos que durou 3 anos. O Yang culpava a sociedade por tudo de ruim que aconteceu na vida dele, então esses assassinatos era meio que uma forma de vingança. Vamos lá ao viso de gatilho. A partir daqui eu vou falar de crimes pesadíssimos e com descrições gráficas, então se você é uma pessoa sensível, eu recomendo que você pare por aqui. Ele atacava casas que ficavam em zonas rurais. Ele passava dias viajando em vilarejo por vilarejo, observando qual era a casa mais fácil para ele poder invadir. O primeiro assassinato dele aconteceu nos anos 2000, quando ele invadiu uma fazenda e atacou um casal de velhinhos. O governo chinês não divulga o nome das vítimas nem a imagem em respeito à família. Enquanto o casal dormia, o Yang atacou os dois com uma arma que não foi identificada, mas que parecia um martelo. O martelo era a arma preferida dele. Ele massacrou tão brutalmente esse casal de idosos que ficou difícil para a polícia identificar os corpos. E depois desse crime, o Yang sentiu que foi um tipo de libertação para ele. Um mês depois, lá em outubro, ele invadiu novamente outra casa, só que dessa vez ele usou sapatos de tamanhos diferentes para tentar confundir os investigadores. Olha só. Novamente, ele assassinou uma família inteira, só que dessa vez ele deixou a esposa por último. Depois que ele já tinha matado o marido e os filhos, ele estuprou a mulher brutalmente e depois ele a matou. Semanas depois, ele fez a mesma coisa com a senhora de 62 anos, o neto dela de 17 e a netinha de 12 anos, do mesmo jeito, usando a força bruta e um martelo. Ele deixou a menininha de 12 anos por último, sem piedade nenhuma. Em outubro de 2002, ele assassinou cruelmente um pai e uma filha de 6 anos de idade e deixou a mulher grávida por último. Ele estuprou ela brutalmente e depois também a matou. Yang assassinou 67 pessoas no total e eu não vou falar de todos os crimes aqui porque senão vai ser um vídeo enorme. Mas é isso, 67 pessoas. E ele seguia sempre o mesmo padrão. Ele viajava de vilarejo em vilarejo, observava a casa mais fácil de invadir e então ele cometia os seus crimes. Ele matava qualquer coisa que respirasse, não importa se fosse homem, mulher, criança, idoso, enfim, você entendeu, né? Ele era extremamente brutal e gostava muito de espancar suas vítimas, principalmente na área da cabeça. E sempre que tinha uma mulher na casa, ele deixava ela por último para poder abusar sexualmente dela. Yang deixava para trás cenas de crimes tão grotescas que reviravam o estômago até mesmo dos policiais que estavam ali investigando. E uma coisa muito curiosa é que aparentemente as famílias que o Yang matava lembravam a própria família dele. Não pela estrutura em si, mas sim porque todos eram bastante pobres, viviam em vilarejos e às vezes eles não tinham nem trancas na porta, e isso facilitava a entrada dele na casa. No dia 6 de dezembro de 2002, o Yang invadiu uma fazenda que morava o fazendeiro, a mulher dele, 2 filhos e os seus pais. O fazendeiro tinha 40 anos de idade e eles tinham construído uma casa nova, só que eles ainda não tinham se mudado para lá. Naquela noite, então, o pai do fazendeiro resolveu dormir na casa nova para ver como é que estava a situação. O Yang, então, entrou na casa antiga e atacou todos os membros da família que estavam ali com um martelo no rosto, matando cada um deles. A mãe do fazendeiro chegou a sobreviver a esse ataque e ela ficou 10 dias no hospital, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. O único membro dessa família que sobreviveu foi o pai do fazendeiro que estava dormindo na casa nova naquela noite. Quando ele voltou para a casa antiga, ele disse que encontrou a cena do crime e só se lembrava de 2 coisas extremamente chocantes. Que lembrava da casa inteira estar cheia de sangue, inclusive até mesmo no teto, e a neta dele estava deitada de bruços em uma poça enorme de sangue. O Yang dizia que adorava assassinar suas vítimas. Ele disse que amava o cheiro do sangue que ficava em toda a parte e que também amava o barulho dos crânios quebrando enquanto ele martelava.
Ele tinha sede de sangue e sentia muito prazer em usar ferramentas como martelo, machado, faca de açougueiro e pá para massacrar suas vítimas, principalmente na cabeça. Ele tornava cada vítima irreconhecível. Entre os anos 2000 e 2003, o Yang cometeu 26 crimes diferentes que envolveram 23 mulheres, e no final foram 67 assassinatos. A polícia chinesa estava desesperada para encontrar esse assassino, mas ele era bastante cuidadoso com as evidências. Ele usava sapatos de tamanho diferentes para confundir os investigadores, sempre se livrava da arma do crime depois de cometer o ato, usava luvas para não deixar impressões digitais e no final do crime ele sempre jogava suas roupas num rio ou queimava elas. A polícia chegou a prender e até a torturar várias pessoas suspeitas, só que nenhuma era ele. No dia 3 de novembro de 2013, ele foi capturado durante uma inspeção de rotina dentro de um bordel. Ele estava agindo de forma bem suspeita, então a polícia levou ele para um interrogatório. Ele não tentou negar nada, pelo contrário, ele confessou todos os crimes e disse que sua arma preferida era o martelo. No julgamento que aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2004, ele foi condenado rapidamente, porque o julgamento durou somente 1 hora. Ele foi condenado à pena de morte. No dia 14 de fevereiro de 2004, ele foi executado com um tiro na cabeça, um método que é bastante comum na China. E esse foi o caso de hoje, um caso bastante difícil de pesquisar e de trazer alguma coisa, porque não tem muita informação sobre ele na internet, mas com certeza é um dos casos mais pesados que eu já vi. Mas me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa história, o que é que você achou e se você ficou aterrorizado, porque eu fiquei. Lembrando, se você ainda não é um inscrito, se inscreve aqui no canal, vai me ajudar bastante e a gente tem vídeo novo toda terça-feira. Deixe seu like que vai me ajudar bastante na divulgação e até a próxima terça-feira.